Voltei. Por que voltei? Porque esqueci que tinha Lucas hoje, gente. De 85 também temos Lucas capítulo 3. Acabou não, tá? Eu me perdi aqui na história de Josué, me empolguei, né, no fim aí da história de Josué e na continuidade do povo de Israel ali morando ali na terra de Canaã. Mas a gente tem o novo, né? O evangelho novo aí, que a gente vai ler aí Lucas, o evangelho novo, o Novo Testamento, e nele a gente vai ler o evangelho de Lucas, capítulo número 3. A gente vai falar aí sobre o batismo de João e as árvores genealógicas aí que vão dar início aí à história de Jesus. Então vamos embora, né? Lucas capítulo 3 vai dizer assim, ó. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Tureia, Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento pela remissão de pecados. Olha só uma coisa que eu queria ressaltar. Logo se vê que a gente está passando por um capítulo que foi escrito por alguém com muita instrução. Lucas, sendo médico, ele dá muitos detalhes do Evangelho de Lucas a respeito das coisas, né? E isso é de alguém, de costume de alguém que realmente foi estudado, que realmente é entendido e gosta aí, também metódico, né? Gosta de entregar as coisas aí nos mínimos detalhes. Vai dizer que ele começava aí a pregar o batismo de arrependimento, assim como a gente falou também no livro de Mateus, no livro de Marcos. João pregava aí a respeito do batismo, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será enterrado e nivelados, todos os montes e outreiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, essa passagem, ela está lá em Isaías, versículo 40, do 3 ao 5. Então, aqui, para que fosse cumpridas as escrituras, né, eis que ele se fez carne para trazer a salvação, né? Por mais aí, por dificuldade, né? Por caminhos tortuosos, ele preparou o caminho e endireitou aí as nossas veredas para que nós pudéssemos alcançar a salvação de Deus, né? Cumprimento aí das escrituras, lá escrito em Isaías. Voltando aí, Evangelho de Lucas, capítulo versículo número 7, preparação aí do batismo e o batismo de João. Deixa eu voltar aqui. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que tendes pedras Deus para suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões os interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer?
Então, ó, primeiramente, só para você entender, ele vai condenar aí os fariseus e os saduceus. Fala, que negócio é esse de vocês falarem que vocês são filhos de Abraão, que vocês têm Abraão aí como pai? Que negócio é esse de vocês ficarem utilizando isso aí como massa de manobra? Deus vai cortar aí, ó, cada árvore que não produzir bom fruto e vai lançá-la no fogo, vai lançá-la no inferno. A árvore que tem bom fruto, a árvore boa, ela dá bom fruto. É o que eu estou falando, né? Não adianta vocês falarem, não, nós servimos a Deus. O que vocês têm feito? Né? Eu sempre falo que eu tenho para mim, assim, um inconformismo enorme se eu fico muito tempo sem levar alguém, sem pregar para a igreja, sem pregar o evangelho, que seja na loja. A gente tem que ter essa inconformidade no nosso coração, de lavar a palavra mesmo a outras pessoas, né? A gente não pode ser assim como os fariseus e os saduceus, entendedores, compreendedores. Nós agora lemos a Bíblia toda, nós compreendemos melhor os seus ensinamentos, então agora estamos aptos a subir aos céus. Não. Aí é o contrário, aí que a gente tem que se redimir mesmo, aí que a gente tem que falar mesmo aos quatro cantos da terra, para alcançar as demais pessoas. E aí, João vai para a prática. Vamos para o ensino prático? Ó, capítulo 10. Então as multidões o interrogaram dizendo, que havemos, pois, de fazer? Então, se você está falando que não é só falar que a gente é filho de Abraão, o que a gente vai fazer? E aí ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Simples assim. Ajude outras pessoas. Respondeu-lhes, 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Os cobradores de impostos, né? Respondeu-lhes, não cobrem mais do que o estipulado. Então vocês que são cobradores de impostos, cobra só o que tem que cobrar. Para de fazer caixa 2. Para de cobrar além. Vocês aí que são fariseus, para de ficar utilizando dessas de que vocês são descendência. Começa aí a praticar caridade. Começa a ajudar as pessoas, começa a dividir comida. E aí os soldados, vendo aí que estava dando uma orientação para cada um, né? Eles resolveram perguntar também. E nós? O que nós faremos? Como quem diz. O que a gente está fazendo de errado que a gente precisa fazer certo agora? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Para de fazer caixa 2 também. Para de querer pedir suborno para as pessoas. Para de bater além do que precisa para corrigir as pessoas. Para de querer abusar da sua autoridade, da sua patente, né? Então aí ele vai para cima da galera. Vai na prática, né? O testemunho não é só entender, mas viver os ensinamentos. E aí no verso 15, o Cristo vai vir, ó. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos do seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, vocês estão achando que eu tenho boa palavra, bom conhecimento? Vocês estão achando que eu estou fazendo alguma coisa mais que a minha obrigação? Não. Vai vir aí o Messias, o Cristo. Eu não sou o Cristo. Ele sim vai trazer o verdadeiro batismo, o batismo do Espírito Santo, com o fogo da presença de Deus. A sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha com fogo, inextinguível. Ele vai separar aí o que é correto do que não é, o justo do ímpio, o pecado do pecador.
versículo 18. Assim, pois, em muitas outras exortações anunciava o evangelho do povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Então Herodíades, que era a mulher de Herodes, resolveu que ia lançar João na prisão. E aconteceu que, ao ser de todo o povo, batizando também, o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito do Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouvindo-se uma voz do céu, disse ali, né? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Aí agora vai falar a respeito da genealogia de Jesus. Olha só, deixa eu só concluir uma coisa aqui. A gente crê que tudo isso realmente aconteceu porque os 4 evangelhos retratam a mesma passagem. Uma das certezas que a gente tem é isso. Cada um, à sua maneira, descreveu os momentos que passou com Jesus. Assim como quando a gente vai contar uma história, cada um conta na sua visão, na sua ótica. Mas cada um deles lembra dessa passagem em que ele foi batizado e que a voz veio dos céus e disse: esse é meu filho amado, de quem me compraz. Né? Tá até de arrepiar, né? Realmente mostra que esse momento aconteceu e que eles estavam ali presenciando essa situação. Agora vamos para a genealogia, né? 23. Até aí, 38, final de Lucas. Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Então, ele era ali tido como filho de José. Aí, ó, eu acho que eu nem vou ler todos esses nomes aí, não, porque vai falar vários ali que eu não conheço, não sei. Vai falar aí os descendentes do José. José, no 25, filho de Maatitas, vai falar aí os descendentes de José, né? Vai dizer aí Nagai, os seus descendentes, Jodá, Neri, Levi, filho de Simeão, Eliaquim, Davi, aí alguém que a gente conhece do versículo 32, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Armi, filho de Esrom, enfim, aí, ó. Aí depois 34, Judá, quem que a gente conhece, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, nós conhecemos, né? Filho de Tera, filho de Naor, todos conhecemos aí, já passamos por eles. Naor, aí os de Naor eu já não sei, eu já não conheço. Salá, filho de Cainá, filho de, também não conheço. A filho de Lameque, sim, Sem, lá no Gênesis. Noé e Lameque eu lembro. Lameque, filho de Matusalém. Então, bem lá no comecinho de Gênesis, você vai ver aí que era filho de Enoque, filho de Gerade, filho... perdi aqui onde eu estava. Filho de Gerade, esse filho de Maalaque, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete lá, os descendentes de Adão, filho de Deus, né? Adão é o primeiro homem aí, então ele era filho de Deus, diretamente. E nós também somos filhos do mesmo, somos descendentes aí, pertencentes a essa genealogia. Lá no 29 a gente tem Josué e no 30 a gente tem Levi e Judá, aí que a gente também conhece e falou sobre. Amém. Aí finalizamos então o capítulo de número 3
de Lucas, agora não ficou nada para trás. Finalizamos aí o dia 85. Espero aí que vocês tenham entendido. E assim como Lucas nos mostrou, né? O verdadeiro evangelho é vivido e não falado. Não adianta a gente falar muito se a gente vive pouco. Quem nós somos é quem nós mostramos. E o que a gente tem mostrado? Deixo essa reflexão para você aí, para você pensar aí. Até o dia de amanhã, então, em que nós entraremos aí no livro novo de Juízes, né? Estamos seguindo aí, estamos cada vez mais ficando mais próximos aí de completar. Já tem 20%, gente, a gente chega lá, fica tranquilo. Beleza? Fica com Deus aí, fica na paz. Um ótimo sábado. Hoje aqui pra mim é sábado. Pra você, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.